Olá, Deus abençoe cada um de vocês, ministros e ministras do Evangelho para crianças do Brasil, do mundo, que estão participando desse grupo querido Bate-Papo do Ministério Infantil. Eu sou a Vanessa Magalhães, eu também sou ministra do Evangelho para crianças aqui no Brasil. Eu sou teóloga, pedagoga e trabalho como educadora cristã há mais de 15 anos, visando evangelizar, discipular e agora também treinar professores e professoras para exercerem o ministério da educação cristã, principalmente entre crianças e adolescentes. E eu fui convidada, eu recebi a graça de ser convidada para trazer uma mensagem de fim de ano para o coração de vocês. Na verdade, essa mensagem não é minha, porque se eu falasse aqui 5 minutos, vocês não suportariam. Mas essa mensagem é do coração de Deus para o coração de cada um de vocês que estão aí. Portanto, ouçam com muito carinho. Durante essa semana, eu acabei de ler os evangelhos com os meus filhos. E então eu me deparei com essa passagem sobre a qual eu nunca tinha refletido. E o Espírito Santo saltou aos meus olhos uma mensagem tão importante. E é essa mensagem que eu quero dividir com você no final desse ano de 2019. Um ano que para mim foi grandioso no Senhor. E eu creio que pode ter sido também para você. Não sei qual é a tua condição hoje dentro do Ministério Infantil, mas eu estou aqui para te dizer que não importa as circunstâncias, Deus está no controle de todas as coisas e em tudo Deus coopera para o bem daqueles que o amam, amém? Então eu queria te convidar para abrir o Evangelho de João, no capítulo 21, e eu vou ler a partir do verso 15. Eu sei que muitos de vocês já devem conhecer essa passagem, mas eu quero dividir com vocês um detalhe incrível que Jesus falou comigo nessa semana. Mensagem do papai, amém? Vamos ler a partir do verso 15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então, ficou triste Pedro por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. E Jesus continuou dizendo: quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for maduro, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo lá atrás, perguntou a Jesus: e o que diz, Senhor, a respeito dele? E aí Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Vem e me segue.
essa palavra foi tremenda na minha vida durante essa semana. Eu fiquei impactada com a resposta de Jesus para Pedro naquele momento. Ali, quando Jesus aparecia, uma das aparições de Jesus após a sua ressurreição, após ter tido todo aquele contexto em que Pedro foi avisado e ainda assim, com medo da perseguição, veio a negar Jesus e se esconder na hora que Jesus mais precisava. Pedro se reencontra com Jesus e em uma das aparições de Jesus, em que esses discípulos estavam no barco tentando pescar e Jesus estava na praia ali preparando uma refeição na beira da praia. Ele chama os seus discípulos para tomar essa refeição com ele e ele começa no meio dessa refeição a fazer essas indagações novamente a Pedro. E ele pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Olha, essa palavra impactou meu coração, meninos e meninas, porque o Senhor, Ele está nos convidando a ceiar com Ele. Essa palavra que eu trouxe aqui é como um alimento de Deus para a tua vida no final deste ano e para o início de 2020. Ele está te convidando a ceiar, a participar com Ele de um momento íntimo entre você e Ele, o seu discípulo. E nessa conversa tão íntima, Ele vai olhar nos teus olhos, como eu fito agora, e Ele vai dizer: tu me amas? E a gente vai dizer, obviamente, claro que eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E Ele vai perguntar pela segunda vez e nós vamos dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Ele vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, não satisfeito, o Senhor vai dizer: tu me amas? E nós vamos nos entristecer, sabe por quê? Porque nós não estamos prontos para ser confrontados. E então Jesus diz para Pedro: Pedro, quando você era moço, Pedro, você botava a sua roupa, se aprontava, ia para onde você queria. Mas eu quero te dizer algo, e isso é verdade. Você vai amadurecer, você vai envelhecer, você vai crescer. E quando isso acontecer, Pedro, você estenderá as suas mãos e você será amarrado e conduzido para onde você não quer ir. Queridos, isso é ministério. Vocês estão entendendo a profundidade dessa mensagem de Jesus para Pedro? Ele está dizendo: Pedro, quando você era moço, você fazia isso, mas acabou o tempo. Acabou o tempo onde você fazia o que você queria, onde você decidia o que lhe dava prazer. Chegou o tempo de você crescer e amadurecer. E quando isso acontece, Pedro, você não é mais dono da sua vida. E a Bíblia diz: você estenderá as suas mãos. Você terá elas amarradas e você não será levado mais para onde você decide, mas para onde você não quer ir. Queridos, há muitos que pensam que ministério está relacionado somente a prazer, a momentos de alegria. Eu venho aqui para te dizer, querido, que ministério é muito mais do que isso. Ministério é estar pronto para amadurecer, crescer, estender as mãos e permitir que o Senhor o leve. Muitas vezes para lugares que você não deseja ir. A Bíblia diz que Jesus estava se referindo justamente à morte de Pedro, que seria crucificado com Jesus. E nessa morte, o nome de Deus seria glorificado. Sabe, queridos, quando o Senhor Jesus, Ele fala sobre ministério, Ele fala sobre entregar a vida. Ele fala sobre entregar e fazer aquilo que muitas vezes não temos vontade. Entregar a vida para morrer nos nossos sonhos pessoais, no nosso eu, na nossa maneira de pensar, no nosso achismo. É morrer para viver a vida de Cristo. E então segue a conversa. Pedro olha para trás, não satisfeito com a resposta de Jesus. Ele olha para trás e ele vê João. E ele fala para João sobre João. Ele sabe que João era um discípulo chegado de Jesus também. E ele diz para Jesus: Senhor, e a respeito daquele ali, o que o Senhor disse? Sabe o que acontece, queridos? Às vezes Deus está diante de nós,
revelando a nós algo para a nossa vida. Mas como nós não nos agradamos daquilo que Deus entrega para nós, a gente fica questionando a Deus a respeito do que Ele tem feito na vida do outro. Do que o que Ele tem para a vida do outro. E a gente fica olhando para o ministério de A, o ministério de B. E a gente fica, ué, mas o que o Senhor me diz a respeito dele? O que o Senhor me diz a respeito dela? Por que isso não vai acontecer com ela? Por que não está acontecendo diferente comigo, querido? Ministério, chamado... Aquilo que Deus determina para você é para você e não para o outro. E aquilo que Ele determinou para o outro é para o outro e não para você. E a resposta de Jesus é categórica e firme. Quando eu li isso com os meus filhos, eu falei, filhos, vocês compreenderam o que Jesus fez aqui? Jesus fez deu um lindo, chega para lá em Pedro, dizendo quase que, se meta com sua vida, Pedro. E ele diz para Pedro, ei, se eu decidir que aquele ali vai viver até a minha volta, o que você tem a ver com isso? Queridos, nós precisamos parar de olhar para trás. Nós precisamos parar de olhar para a vida, para o ministério, para o que acontece na vida do outro. Nós precisamos nos concentrar naquilo que é importante para Deus e aquilo que Ele quer realizar através da nossa vida. Jesus estava clamando, Pedro, eu me retirarei daqui. Eu não vos deixarei só, eu vos mandarei o Consolador, mas eu preciso, Pedro, que você dê prosseguimento a esta missão. Eu preciso que você apacente as minhas ovelhas. Jesus estava ali entregando a Deus o seu chamado e Pedro estava ali preocupado com o que seria da vida de João. Às vezes nós ficamos assim, olhando para o ministério alheio e preocupados com o que está acontecendo ao nosso lado, ou pior, com aquilo que está acontecendo atrás. Olhamos para trás. E Jesus, 3 vezes ele disse para Pedro, Pedro, vem comigo. Jesus não está dizendo vá, Jesus está dizendo vem comigo. Ele está dizendo, eis que estarei convosco todos os dias. Vem comigo, Pedro. Deixa eu amarrar as suas mãos, Pedro, e te levar para o lugar que eu sei que você não quer ir, mas é o lugar da glorificação do Pai. Deixa eu contar contigo para apacentar as minhas ovelhas. Sabe, eu queria ter uma palavra linda uma palavra de alegria nesse fim de ano para vocês. Mas não foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração. O que Deus falou comigo e o que Ele mandou eu compartilhar contigo é: vem comigo, apacenta as minhas ovelhas, deixa eu te levar. O que é que você tem a ver com o que está acontecendo ou o que vai acontecer na vida do outro que está atrás ou ao lado ou mesmo à frente? Olha para Jesus. Não é fácil. Ministério não é fácil. Olha para Jesus, porque Ele quer fazer de você um grande pescador. Pedro, quando senta para aquela refeição, ele tinha acabado de sair de outra pesca maravilhosa. Jesus mais uma vez manifestou o seu poder através da vida deles. Eu quero dizer a você, Jesus tem uma pesca maravilhosa para as suas vidas, mas Ele não pode fazer com que essa pesca se realize, com que esse milagre de conversão seja realizado se Ele não tiver quem apacente as ovelhas. Como trazer ovelhas para o aprisco do Pai se os pastores estão sumindo, estão fugindo, estão saindo para viver suas próprias vidas, para fazer a sua vontade, para agir como quem é moço, como quem é imaturo, como quem é pequeno na fé? Jesus precisa contar com aqueles que estão dispostos a erguer as mãos, deixá-lo amarrar as suas mãos e levá-los por fé para onde Ele precisa que você vá.
Vai com Ele. Vai com o Mestre. Confia. É caminho de dor. É caminho de dor. É caminho de morte. É caminho de entrega. É caminho de negação. Mas isto é chamado. É por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vem comigo. Vai com o Mestre. Vai com o Mestre. Nesse ano de 2020, eu estou aqui para te dizer. Na verdade, Deus me trouxe aqui para te dizer: vem comigo, filho. Deixa eu te levar para apacentar os meus cordeirinhos. Que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, que seja tremendo tudo aquilo que Ele já tem te revelado, do que Ele fará e do que Ele realizará no ano de 2020. Eu creio que Deus tem algo incrível, poderoso, aleluia, Ramanassubi Andarabias, aleluia, preparado para as nossas vidas, para nós, ministros de crianças, que estejamos dispostos a estender as mãos e deixá-lo levar para a morte e para a vida. Eu tenho certeza que Deus tem coisas poderosas para quem estiver disposto a exercer a submissão. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus te abençoe. E para quem não sabe, eu sou autora desse livro aqui, Educação Cristã na Infância. Se você tiver interesse, depois me chama no privado. Eu posso dizer, mas você encontra nas principais livrarias online, na CPAD, lá do centro já tem. Essa é a primeira edição, mas nós já estamos na segunda, né? Eu nem conhecia direito muitas pessoas. As pessoas, ninguém me conhecia, porque na verdade eu nunca ministrei para me fazer conhecida, eu sempre ministrei para fazer o Senhor conhecido em todo o tempo, mas Ele me presenteou com esta oportunidade, esse livro que foi lançado no ano passado pela AD Santos, em setembro, e em abril a gente já tinha esgotado e foi feita a segunda edição, que está linda, está ampliada e é o resultado de uma vida com o Senhor, dedicada ao ministério com crianças. E se você quiser que Deus possa te abençoar através dessa literatura também, mas acima de tudo, através dessa aqui, ó, e de muita oração, e de muito jejum, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Creia, entregue-se e siga o Mestre. Feliz 2019, Feliz Natal para toda a sua família. Amém.